Eusébio de Emesa viveu de 300 a 359 d.C. Foi um dos eruditos mais brilhantes e influentes do século IV, servindo como uma ponte entre a teologia de Cesareia e a exegese literal de Antioquia. Aqui está o resumo de sua trajetória. 1. Origem e formação de elite. Nascido em uma família nobre em Edessa, Mesopotâmia, ele teve uma educação vasta. Estudou grego e teologia em sua cidade natal antes de se mudar para Cesareia, onde foi aluno de Eusébio de Cesareia e Pânfilo. Lá, ele mergulhou na biblioteca que continha as obras de Orígenes, o que moldou sua profundidade intelectual. 2. O erudito que recusou o patriarcado. Eusébio era tão respeitado que, após a deposição de Atanásio, foi convidado para ser o bispo de Alexandria, uma das sedes mais poderosas da cristandade. Ele recusou, temendo a agitação política e a resistência do povo egípcio. Acabou aceitando o bispado de Emesa, atual Ons, na Síria. 3. Conflitos e acusações de magia. Em Emesa, sua vida não foi fácil. Por ser um homem extremamente culto e interessado em astronomia e ciências, a população local, mais simples e supersticiosa, o acusou de praticar magia e astrologia. Ele foi forçado a fugir por um tempo, refugiando-se em Laodiceia antes de conseguir retornar e ser aceito por seu rebanho. 4. Estilo teológico, o precursor do literalismo. Sua maior contribuição foi o método de interpretação bíblica. Enquanto muitos em sua época buscavam apenas significados alegóricos, espirituais, Eusébio de Emesa defendia o sentido histórico e literal. Ele acreditava que, para entender uma profecia, era preciso olhar para os fatos da história. Isso torna uma figura-chave para o preterismo parcial, pois ele buscava o cumprimento das palavras de Jesus nos eventos documentados do século I. 5. Relação com o imperador e morte. Tornou-se um favorito do imperador Constâncio II, a quem frequentemente acompanhava em viagens e campanhas militares como conselheiro e orador. Suas homilias eram famosas pela clareza e elegância. Ele faleceu por volta de 359 d.C. e foi sepultado em Antioquia. Em resumo, Eusébio de Emesa foi o intelectual diplomata de sua época. Ele evitou os extremos das disputas doutrinárias, tentando manter um meio-termo no arianismo, e focou em transformar a Bíblia em um livro de história viva e cumprida. A relação de Eusébio de Emesa com esses temas é definida pela sua exegese literal e histórica, que o torna um dos precursores do que hoje chamamos de preterismo parcial. Diferente de outros que buscavam apenas sentidos místicos, ele procurava o cumprimento das profecias no chão da história. Aqui estão os pontos de conexão. 1. Preterismo parcial e a destruição do templo. Eusébio de Emesa seguia a tradição da escola de Cesareia, influenciada por Eusébio de Cesareia, que via as profecias de Jesus em Mateus 24 não como eventos de um fim do mundo distante, mas como a descrição exata do cerco de Jerusalém em 70 d.C. A relação, para ele, o templo físico foi destruído para dar lugar ao templo espiritual, a Igreja. O fim profetizado era o fim da era judaica, não do planeta. 2. A besta e o anticristo do Apocalipse. Diferente dos futuristas modernos, Eusébio de Emesa e seus contemporâneos tendiam a associar as figuras sombrias do Apocalipse a inimigos históricos imediatos. A besta, frequentemente associada a Roma pagã e seus imperadores perseguidores como Nero ou Domiciano. A vitória sobre a besta era vista como o triunfo do cristianismo sobre o paganismo. O anticristo, embora ele ainda cresce em uma figura de oposição final antes do retorno de Cristo, por isso o termo parcial. Ele via os tipos do anticristo manifestados nos erros doutrinários e perseguidores históricos que tentavam destruir a Igreja por dentro e por fora. 3. A queda do Império Romano. Diferente de Egésipo, Eusébio de Emesa viveu durante a ascensão do Império Cristão. A relação, ele não pregava a queda de Roma como um evento puramente catastrófico, mas sim a transformação do Império. Para o preterismo parcial daquela época, o reino de Deus estava sendo estabelecido através da conversão do próprio Império Romano. A queda de Roma pagã era a vitória do Cristo histórico. Por que ele é importante nesse contexto? Sua fama de ser literal e histórico fazia com que ele rejeitasse interpretações fantasiosas.
Se uma profecia dizia que haveria fome e guerra, ele buscava nos registros históricos, como Joséfo, quando essas fomes e guerras ocorreram no primeiro século. Ele ajudou a consolidar a ideia de que Deus age dentro da cronologia humana, e não apenas em um futuro místico. Para Eusébio de Emesa, a profecia não era um enigma místico, mas um mapa que deveria coincidir exatamente com o terreno da história. Ele utilizava três argumentos principais para provar que uma profecia já havia se cumprido: visão preterista. 1. O argumento da evidência ocular. Eusébio defendia que se uma profecia bíblica, como as de Mateus 24, descrevia detalhes específicos, como o cerco de uma cidade, fomes ou a profanação de um lugar, e esses detalhes podiam ser encontrados nos relatos de historiadores seculares, especialmente Flávio Joséfo, então a profecia deveria ser considerada cumprida e encerrada. Para ele, a história era o tribunal que validava a Bíblia. 2. A regra do sentido gramatical. Diferente da escola de Alexandria, que via nuvens e estrelas caindo apenas como símbolos de estados mentais, Eusébio de Emesa buscava o que o autor queria dizer para sua audiência original. Exemplo: se Jesus falou para aquela geração, Eusébio argumentava que os eventos tinham que ter ocorrido dentro daquele tempo de vida. Para ele, tratar tudo como metáfora futura era desonrar a precisão das palavras de Cristo. 3. A substituição do tipo pela realidade. Ele utilizava um argumento lógico: se o Templo de Jerusalém foi destruído e os sacrifícios pararam por séculos, isso não era um acidente histórico, mas a prova de que a profecia sobre o fim da antiga aliança era literal. Ele dizia que a permanência das ruínas do templo era o maior sermão de que o reino já havia mudado de mãos, do Israel nacional para a igreja espiritual. 4. Coerência geográfica. Eusébio era minucioso com a geografia. Se uma profecia mencionava Judeia ou Jerusalém, ele recusava a ideia de que isso se referia ao mundo inteiro no fim dos tempos. Ele limitava o cumprimento ao local geográfico mencionado, reforçando o caráter histórico e local do juízo de 70 depois de Cristo. Onde ele parava? Como um preterista parcial, ele aplicava esse rigor histórico para as profecias de destruição, mas mantinha o sentido literal para a segunda vinda e a ressurreição, que ele via como eventos ainda futuros, pois não encontrava evidência ocular de que estes já tivessem ocorrido na história. Porém, reconhecia que perseguição como a existente nos primeiros séculos dificilmente existiriam novamente, já que assistiu 3 gerações serem perseguidas, humilhadas e martirizadas, e mesmo assim ninguém impedia a glória e crescente avanço da Igreja e da comprovação do cumprimento das profecias, desmoronamento do Império Romano e triunfo do povo cristão.